No episódio de hoje tem Drex e tokenização de ativos imobiliários, os padrões para Digital Assets da CFTC, o projeto Agora, com 7 bancos centrais e o BIS e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Uma das esperanças de quem está participando do piloto do Drex, que é o projeto do Banco Central Brasileiro para o seu modelo de moeda digital do Banco Central, CBDC na sigla em inglês, é que essa rede permita com que outros ativos passem a ser negociados e liquidados contra o Drex, contra o real digital, o que, na linguagem das blockchains, transforma esses ativos que são tokenizados, em ativos autoliquidantes, ou seja, você passa a ter um grau, de conversão entre o ativo representado na blockchain e a contraparte em moeda ou depósito tokenizado, do outro lado, que é o papel do Drex. Para ajudar nessa discussão, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que é o COFECI no Brasil, anunciou essa semana que vai haver um modelo de taxa de funcionamento para o sistema em blockchain oficial que eles instalaram, e vai ser obrigatório para todos os corretores de imóveis no Brasil. Isso abre caminho para que o Drex avance em caso de uso para o mercado imobiliário, uma vez que, quando ele for lançado, essas blockchains têm interoperabilidade entre si, ou seja, vai ser possível utilizar esse dinheiro programável, o real programável do Drex, no setor imobiliário através dessa combinação de blockchain. De acordo com a nota, no novo sistema, esses contratos de corretagem imobiliária são todos operacionalizados em blockchain e já estão em andamento aí desde janeiro desse ano, autorizados o uso de blockchain para registro das negociações e documentações desse setor, agora que a plataforma está em funcionamento. Com essa implementação, esses contratos todos vão ser feitos no sistema de blockchain, e aí cada contrato desse é uma instância de um contrato inteligente, que é o contrato que roda, o programa de computador que roda em cima das blockchains. Então vai ser interessante ver um contrato imobiliário interoperando com um depósito tokenizado que faz parte aí, da arquitetura do Drex. Aparentemente, segundo consta na nota, essa é uma iniciativa inédita no mercado, e a ideia aí é simplificar todo o processo monetário e documental, tanto do lado do imóvel quanto do lado das liquidações. Nesse sentido, é interessante que isso seja o mais interoperável possível. A solução usada pela COFECI foi feita por uma empresa chamada CF Inovação. Segundo a nota aqui, é de propriedade, ou foi cofundada por um ex-diretor do Banco Central, o Tony Volpão, que informa na nota que todos que trabalham como corretores de imóveis devem registrar suas operações e imóveis com os quais estão trabalhando na plataforma em blockchain, porque isso vai facilitar o seu trabalho e também facilitar o processo de fiscalização. O presidente da COFECI Cresci, que é o sistema que envolve os corretores imobiliários no Brasil, João Teodoro, fez um destaque aí de que esse é um modelo de contrato aplicável para qualquer tipo de contratação de corretagem imobiliária, mas que é controlado pela blockchain em todos os seus parâmetros, o que, obviamente, ajuda a prevenir fraudes e calotes, nesse sentido que, pelo visto, é uma das métricas negativas aí desse setor. Da nossa parte aqui no podcast, a gente não pode deixar de ficar empolgado com isso, porque afinal de contas a experiência de
de interagir com o ambiente imobiliário no Brasil, seja para aluguel, seja para compra, não só tem muitos intermediários, mas tem muita latência de processo, de papelada, né? Quem já tentou fazer crédito imobiliário, por exemplo, no Brasil, passa por uma via crucis que não é desprezível, né? E esse é o tipo de eficiência que implementações de blockchain com contratos inteligentes e ativos autoliquidantes permitem, né, com que seja feito isso de maneira muito mais eficiente, muito mais transparente. Vamos ver como é que isso se aplica e se realmente essa experiência que a gente acredita que a tecnologia atraia, ela realmente vai ser confirmada. Faz algum tempo que a gente não fala em regulação ou em avanços regulatórios significativos. Essa semana a gente viu um avanço que pode ser ou que promete ser algo bastante substancial, porque começa a falar em padrões de indústria, falar em standards, né? Falar em como nivelar o campo de jogo para vários players do mercado de ativos digitais. Essa notícia vem lá do campo da CFTC, que é a agência norte-americana, né, estadunidense, para a Comissão de Futuros de Negociação de Commodities, né, e Futuros, Commodity Futures Trading Commission, e vem de um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho para ativos digitais dentro do segmento de Global Markets, né, dos mercados de tesouraria. Esse documento é um documento de recomendação ainda, de taxonomia e padrões. Ele é um documento que não é uma lei, mas é um avanço que indica, né, o mood, né, o teor, o ângulo e a direção que aquela agência está trabalhando para sistematizar a definição de ativos digitais. E isso vem num momento bastante curioso, né, da indústria, em que a gente tem visto muita resistência ainda nos Estados Unidos de adoção de ativos digitais baseados em blockchain de maneira mais industrial, né? E é interessante a recomendação, porque ela tem uma recomendação taxonômica ampla para ativos digitais, né, baseado aí nesse subcomitê para ativos digitais em Global Markets. E agora essa recomendação, que é super ampla, vai para consideração dos comitês mais sêniores, né, da CFTC, e com isso, se isso for efetivado ou tiver ajustes e for efetivado, isso deve se tornar um padrão de referência tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, porque obviamente existe aí uma certa alavancagem geopolítica dos Estados Unidos em relação a esse tipo de padronização. De acordo com a Caroline Butler, que é a head global de ativos digitais do banco BNY Mellon, que é o Banco de Nova York Mellon, ela disse o seguinte durante a reunião em que foi discutido essa recomendação. Segundo ela, eu abro aspas aqui, um bom amigo meu sempre disse que as palavras transformam o mundo. E nós temos a esperança de que essas palavras aqui vão fazer com que as regulações sejam implementadas de maneira apropriada, fecha aspas. Essa abordagem de taxonomia, para mim, é muito interessante, porque ela vem a padronizar a linguagem com que a gente se refere a ativos digitais, né, de maneira horizontal. Significa que a gente passa a falar de token quando é token, né, de criptomoeda quando é criptomoeda, o que é ativo, o que é token, quais são as representações. Então tem uma série de referências aí, né, e estruturas taxonômicas que ajudam a gente a ter um diálogo, né, falar a mesma coisa, em vez de ficar tentando adivinhar o que o sujeito, né, ou a contraparte está se referindo. De acordo aqui com a Caroline Pham, que é a comissária responsável pela CFTC, ela disse o seguinte, e eu abro aspas aqui, a qualidade do resultado é ainda tremendo, dado que a socialização e o feedback, não só dos membros, mas muito dos players globais, ainda com o entendimento das organizações internacionais e contrapartes regulatórias, vai ser substancial. Então, fecha aspas. Então,
de fato, nós estamos vendo aqui um surgimento de um grupo de trabalho de um regulador importante e que agora vai passar por uma revisão mais ampla junto dos seus pares em outras jurisdições, muito provavelmente, né? Então vamos torcer para que isso realmente esclareça esse momento, né, da CFTC, e isso ajude a destravar um pouco essa agenda nos Estados Unidos, para que esse preconceito, pelo menos que existe por enquanto, seja profissionalmente, né, estruturadamente endereçado, e isso a gente consiga ver com um pouco mais de velocidade a adoção de blockchains, tokenização, né, ativos digitais e ativos tokenizados, para trazer essas eficiências que as blockchains prometem, mas que precisa de um arcabouço aí comum. No último drop de hoje, a gente comenta sobre o projeto Agora, que é um projeto mais novo do Bank for International Settlements, o BIS, que foi anunciado essa semana. A ideia é juntar bancos centrais da França, do Japão, Coreia do Sul, México, Suíça, Inglaterra e o Fed nos Estados Unidos, no caso aqui é o Fed de Nova York, para fazer um piloto integrado utilizando depósitos tokenizados emitidos por bancos regulados para resolver eficiências de pagamentos cross-border. Pagamentos cross-border é uma das disciplinas mais importantes aí para interoperabilidade dos países do G20, e começar com essa lista de participantes vai ser interessante, porque são países que têm fluxo, né, de mercadoria e comércio internacional bastante ativo. Enquanto toda a parte de tokenização de ativos parece que já está resolvida para esse fim e vai utilizar blockchains com smart contracts, no caso do projeto Agora, não necessariamente eles vão conseguir determinar a questão do uso de blockchain para depósitos tokenizados, porque tem uma questão aí de manutenção do consenso, né, e do controle de monitoramento desses pagamentos por parte de entidades altamente centralizadas, que são os bancos centrais, né? Então, nesse momento, o projeto está voltado para questões de funcionalidade, ou seja, quais são os requisitos funcionais para fazer com que esses processos de operações cross-border, né, de pagamentos cross-border, seja feito de maneira mais automatizada possível, e aí passam para questões de tecnologia como escalabilidade, interoperabilidade, programabilidade e privacidade, e aí vão ter diferentes discussões em relação a blockchains públicas ou permissionadas, né, ou outros tipos de blockchain que possam vir a se encaixar dentro dos requisitos funcionais definidos aí pelo grupo de trabalho que envolve o BIS mais esses 7 bancos centrais. De acordo com o Hyun-Song Shin, que é o Head de Research, o Head de Pesquisa do BIS, abro aspas aqui, o objetivo aqui é aperfeiçoar a intermediação financeira. Sabemos que o que é escalável, sabemos o que funciona, e isso pode ser um grande salto comparado a todas as outras tentativas de utilização de blockchain para inovação que todo mundo está testando e é altamente interessante, mas como já escrevemos em outras publicações, se o objetivo é atingir liquidação através de consenso descentralizado, esse é um desafio muito grande para você conseguir vencer, e essa é a razão pela qual acreditamos aqui que é muito mais promissora a ideia de resolver problemas reais do que as tentativas de resolver de outras maneiras feitas anteriormente, fecha aspas. Ou seja, o BIS está olhando para isso aqui e falando o seguinte, bom, para ativos tokenizados, a gente entende que as blockchains talvez realmente sejam o melhor mecanismo. Para dinheiro, a gente ainda tem dúvidas. Eu particularmente acho essa
essa abordagem bastante questionável, até porque se você for parar para pensar, todas as questões relacionadas a dinheiro são basicamente relacionadas com tecnologia, né? Eu costumo falar que dinheiro é uma tecnologia. E o fato deles estarem tentando misturar descentralização do ativo com centralização do dinheiro pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas eu acho que cria uma situação em que você força ineficiências em relação à questão de interoperabilidade. E eu acho que esse vai ser o maior desafio desse projeto aqui, apesar disso aqui fala bastante com modelos, né, de CBDC, por exemplo, como o do Banco da Inglaterra, que já foi anunciado que vai ser uma CBDC de varejo e centralizada, o que, na minha opinião, é um dos modelos mais controversos e que talvez não seja de grande adoção. E numa semana cheia de notícias tem muito mais. O Ministério da Saúde do Brasil anunciou que vai começar a utilizar uma solução em blockchain para rastrear órgãos doados para os pacientes. A CoinGecko lançou um relatório sobre tokenização de ativos reais, os famosos RWA. O Departamento de Transporte do País de Gales firmou uma parceria com a JourneyOn para melhorar a experiência de viagem dos seus usuários utilizando inteligência artificial e blockchain. A exchange de cripto de derivativos Deribit obteve uma licença condicional em Dubai para ser uma VASP, uma Virtual Asset Service Provider. A Ripple, que faz o XRP Ledger, anunciou o lançamento, finalmente, de uma stablecoin de dólar. A Conflux, provedora de infraestrutura de blockchain, foi anunciada como novo parceiro para construir infraestrutura de blockchain na China. A marca de bebidas Campari está fazendo um leilão de um NFT que vai levar o vencedor por uma experiência real em Cannes. O Festival Coachella lançou uma coleção de NFTs para gamificar a experiência dos seus participantes na rede da Avalanche. E a Trex, empresa de jogos de Web3 brasileira, anunciou a primeira Allow List, a lista de endereços permitidos, para você participar de uma ferramenta de airdrop chamada Matchmaking. É a Dropper XYZ, que vai juntar os farmers às baleias. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Blockdrops Podcast, no Twitter, BlockDropsPod, BlockDrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xmaurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Blockdrops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Amanda Marques, Caio Barbosa, Katie Wheeler, Divya Pranchat, Brian Sania, Renan Ramos, Zahid Ali, Pat Berisha, Helena Freitas, Gustavo Cunha, Carlos Arena, John Whelan, Cássio Gusson, Marcelo Cury, Dan Stefanes e Elô Passos. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.